Boa tarde, meu nome é Cristiane, sou professora de matemática e venho aqui hoje fazer esse vídeo para resolver algumas questões aqui do Espaço Coruja. Vieram muitos alunos no final desse segundo bimestre me procurar que estavam com muitas dúvidas em matemática. Então eles trouxeram uma prova, essa exclusiva é do 9º ano, e eu vou começar a resolver essa prova aqui para vocês verem. Espero que ajude, certo? Vamos lá. Primeira questão. Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. Ele usou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e eram paralelos. Dessa forma, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos, conforme mostra a ilustração. Galera, depois eu vou editar colocando essa pergunta no vídeo, tá certo? Com base nesse esquema, Tales conseguiu medir a altura de uma pirâmide com base no tamanho da sua sombra. Para tal situação, ele procedeu da seguinte forma: fincou uma estaca na areia, mediu as sombras respectivas da pirâmide e da estaca em uma determinada hora do dia e estabeleceu a proporção. Então, para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício. Então, a altura, e ele foi lá e mediu a sombra desse edifício. Então, aqui é a sombra do prédio e aqui é a altura do prédio, certo? Isso aqui se refere ao prédio. Essa zoada lá fora, né, gente? O trânsito. Vamos lá. Em seguida, mediu sua própria sombra. Então, do ladinho aqui do prédio, Luiz, a pessoa, foi lá e mediu sua própria sombra. Certo? Bom, as informações que deu na questão foi o seguinte. A sombra do prédio media 7 metros. Como vocês sabem, a sombra da gente só nos apresenta na horizontal. Então, a sombra do prédio, 7 metros. A de Luiz, que tem 1,6 de altura. Então, Luiz tem 1,6 m de altura. A sombra dele era 0,2. Certo? Qual a altura desse prédio? Então, eles querem saber, ó, nesse caso aqui, vocês podem botar qualquer variável. Eu vou colocar X. Eles querem saber a altura desse prédio. Como a gente faz isso? Vamos aplicar a regra de 3, ok? Então, vamos arrumar assim. A altura do prédio sobre a altura de Luiz. A altura de Luiz foi 1,6. Igual a sombra do prédio sobre a sombra de Luiz. Prontinho, armamos. Agora a gente aplica a regra de 3, que é o cruzamento das informações. Então, vamos multiplicar 0,2 vezes x, que dá 0,2x, e 7 vezes 1,6. Gente, vocês sabem como calcular número decimal, não é? Onde tem vírgula, tá aqui. Onde não tem, você acrescenta, bota vírgula 0, porque fica vírgula debaixo de vírgula. Certinho? 6 vezes nada, 6 vezes 7, 1 vez nada e 1 vezes 7. Vamos somar. Ó. 1, 2. Tem 2 números depois da vírgula, então conta da direita para a esquerda. 1, 2. Então, dá 11,2. Gente, sempre que tem um número colado com a variável, ele está sendo multiplicado. E como ele está sendo multiplicado, ele vai passar para o outro lado dividindo.
Isso é regra, tá certo? Então, vai ser 11,2 dividido por 0,2. Quando vocês forem dividir, corta a vírgula. Pronto. Então, vai ficar 112 dividido por 2. E 112 dividido por 2, confere, dá 56 metros. Na prova, essa alternativa é a letra B. Ok? Então, essa foi a primeira questão de vocês. Já já a gente continua. Um abraço, espero ter ajudado.